Amigos queridos, bom dia. Que o Evangelho de Jesus paute nossos pensamentos, a confiança, a esperança e a paz. Estamos trabalhando um capítulo que parece ser muito repetitivo, mas tão importante para nós, porque ainda vacilamos nas nossas escolhas, vacilamos na veracidade dos nossos atos. E é por isso que Allan Kardec, com certeza, trouxe esse capítulo diversificado em tantos itens que parecem ser iguais, mas não são. E nesta manhã eu os convido a observar as instruções dos Espíritos, o que os Espíritos vieram nos trazer, os falsos profetas. Se vos disserem o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começaram a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos, aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo? Reconhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que haja puro pode provir de fonte má. E assim, meus amigos, que deveis julgar são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau de virtudes cristãs e eterna, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. Se, em apoio das palavras, apresento os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiais dos escribas e dos fariseus, que ora nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que se lhe envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com exemplo e conselhos que prodigalizam de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo o que revele um átomo de orgulho, fugir como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho de sua grandeza ou de sua decadência. Ide, portanto, meus filhos amados, caminhai sem desdiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes. Ide sempre em temor, sem temor, afastai cuidadosamente tudo o que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo, mas estarei nas trevas e nas dores das provações. Se abrirdes o vosso coração e essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que efêmeros apenas vos encanta o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus bens amados,
A morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós, que bem desempenhado, haveis a tarefa do Criador, confiai às suas criaturas, nada mais tendes de temer de sua justiça, pois Ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente, seja a vossa divisa do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Luiz Bordeaux, 1861. Pai amantíssimo, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos, Jesus, por tudo que tem nos dado, pelas lições edificantes do Evangelho, que tem modificado toda a nossa forma de viver, compreendendo a necessidade de olhar para os nossos atos com mais cuidado, com mais presteza. Ó Jesus, que a bondade excelsa do seu amor floresça em nossos pensamentos a esperança, a caridade, o bem, tudo aquilo que o Senhor tem a nos ofertar. Que a paz e a esperança seja constante em nossa vida. Que assim seja. Amados, queridos irmãos, este assunto que parece repetitivo para todos nós, ele foi na manhã de hoje trazida pelos Espíritos que nos instruíram com mais clareza, com um olhar diferente, para que a gente possa, nesse momento de transição em que estamos vivendo, também tomarmos mais cuidado com toda essa questão que tem nos envolvido perante as nossas dores e as nossas lutas. E nós vamos ver então que os Espíritos estão nos instruindo, nos convidando a refletir nas atitudes dos falsos profetas, aqueles que vêm em nome de Jesus para falar e para abrir os nossos olhos em relação às questões da vida do Espírito, com promessas, com ilusões vãs, e que muitas vezes tão distante de tudo aquilo que o Mestre tem nos ensinado. Quando eles nos dizem, o Cristo está aqui, é o que nós estamos comentando, nós precisamos tomar cuidado, porque o Cristo está no coração de todos aqueles que comungam com a verdade. E nós começamos a ler esse item quando os Espíritos nos mostraram: não vede que as folhas da figueira começaram a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto. Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são dóceis e saudáveis, direis: nada que seja puro pode provir de fonte má. Então, que fonte é essa que nós estamos buscando? Que fruto nós também estamos dando? Então, nós vamos ver que nós estamos vivendo em plena era nova. A era é nova porque nós estamos tendo um olhar para o Espírito. E há criaturas que voltam ao mundo espiritual, que deixam a Terra, e eles, então, deixam para todos nós os seus rastros, os seus exemplos de uma vida robusta, mas só ligado à matéria. E nós estamos entendendo que dia a dia, quantos daqueles que passaram por nós e que nós achávamos
que eram aqueles espíritos que vieram nos ensinar o bem, eles não deram frutos bons. E nenhuma lembrança boa nós muitas vezes temos deles. Então é preciso que a gente possa observar qual é a base de nosso crescimento espiritual, a não ser a base da fraternidade. Olhando o outro como espírito, olhando o outro com este olhar que precisamos estarmos atentos para as questões da vida imortal. Todos nós somos espíritos amigos, mas nem todos estão priorizando a vida do espírito. Muitos ainda, eles estão nas reminiscências ainda de tudo aquilo que ele já viveu. Quantos espíritos, né, hoje comunicam presos ainda à matéria, cheios ainda de dificuldades, e nós sabemos que nenhuma ideia pode vencer a barreira da mediocridade quando ele não está ligado às boas obras. Então, nós precisamos ver quais são os padrões da nossa fé, quais são os padrões do nosso conhecimento, porque não são nesses padrões que nós vamos analisar quem é de Deus e quem é do mundo, quem está nos ludibriando e quem está realmente nos dando força e coragem para vencer. E é por isso que aqui, quando ele diz desconfiai, porém, das palavras melífluas, palavras doces, que muda nosso olhar para as coisas do mundo, ele chama atenção. Desconfiai dos escribas dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas, desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Nós hoje temos muitas religiões que estão dizendo que são eles os donos da verdade, que fazem esse monopólio, conquistando as pessoas pelo lado externo, por palavras que não condizem. E nós, muitas vezes, não prestamos atenção. E aí, o Espírito que vai nos trazer essa mensagem, que é o Luís de Bordeaux, ele diz: não, não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que deviam, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo, eles trazem outra conotação. Eles vêm com o coração brando, eles trazem humildade no seu coração. Eles não estão preocupados com as aparências externas. Nenhum ato que vai mostrar atitudes que não sejam as atitudes da fé. E nenhum exemplo possa edificar no coração dessas pessoas com aquilo que eles conquistaram no mundo. Então, a Terra, ela conserva até hoje muitos pensamentos que estão ligados aos cadáveres, aos homens, que mostra que a retaliação da matéria ainda é para muitos de grande valor. Então, é preciso que a gente busque no olhar magnânimo do Pai aquilo que ele veio nos trazer para que nós pudéssemos evoluir de uma forma verdadeira, cheia de alegria nos nossos corações e não termos uma vida isolada, não pensarmos que nós somos só nós, mas muito pelo contrário, todos nós precisamos de outros irmãos. Então, nós espíritas, nós já precisamos compreender que muitos de nós já vivemos assim também, acreditando nos homens, mas agora os tempos são outros e nós precisamos ter responsabilidade com tudo aquilo que fazemos. É por isso que nós vamos ver que a era é nova. O espírita cristãos, eles não temem a morte, porque eles sabem, eles conhecem a imortalidade. E nós estamos vivendo esse momento
confiante nas palavras de Jesus, para que todos nós precisamos respeitar uns aos outros. E aí o Evangelho nos diz: continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja a vossa vida a do progresso contínuo em todas as coisas, para que nós possamos, então, compreender que nós, nesse momento, estamos modificando o nosso pensamento pela doutrina espírita, que tem nos aberto outro olhar, saindo desses dolores apanhados em busca do ideal superior, que vai fazer com que a gente vá caminhar de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Nós, enquanto humanidade, precisamos ativar essa vontade de construir um mundo melhor a partir de nós mesmos, triunfos das nossas atitudes, que o trabalho nos conclama. Nós precisamos lembrar, amigos, que o Espírito imortal é o monumento vivo de Deus. Foi o Deus que nos criou e foi Jesus que tem nos lapidado, honrando toda a palavra divina para que a gente busque no Evangelho as chuvas de bênçãos que caem sobre nós. O Espírito o Espírito, amigos, deve ser reconhecido ou conhecido por nossas obras. E nessas obras é que nós vamos ver que o bem se edifica, ampliando o nosso desejo de viver para servir. E aí nós vamos ver que nós não somos só matéria, mas somos espíritos imortais. Que nós não confiemos nas ilusões dos homens, especialmente aqueles que pregam e que fazem todo um movimento externo para nos desviar do verdadeiro sentido que Deus veio nos trazer à vida. Agradecemos a Jesus, a estes espíritos amigos, pedindo ao Mestre que ele possa nos auxiliar com a fluidificação das águas, enquanto o passe nos é transmitido. Jesus, doce Rabi, fortaleça-nos para que nossa prece seja nesse momento ouvida na intimidade de cada um de nós, para recebermos a doação das energias fluídicas que o passe nos oferece. Levai essas mesmas vibrações aos familiares queridos que mais necessitam e pedimos a Deus que a sua bênção esteja conosco e que ao tomarmos esta água possamos sentir revigorados pela luz do Evangelho de Jesus. Deixamos no coração de todos o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.